nome é Alfredo, eu sou pai do Vinícius. Hoje eu vou pedir para vocês, tá, prestarem atenção em todos os detalhes, tá, desse vídeo e em todas as informações, tá. Recebi uma mensagem, né, de uma amiga, né. Essa amiga me deu a seguinte mensagem, tá. Ela sonhou, né, que descendo as escadas, né, ela me encontrava e me dava a seguinte notícia, né, que eu já não estava mais presente, né, na carne, né, e somente no espírito. Dentro dessa mensagem, né, que me foi enviada aí 15:06, né, deste dia, né, dia 5 de janeiro de 2014, né, a qual recebi da mesma forma, né. Eu venho fazer esse vídeo, né, lembrando a todos que não recuei, né, da minha missão, né, como me proposta aí, né, me proposta desde o meu nascimento, né, como todos me conhecem aí, né, nunca deixei de falar a verdade, né, sempre deixei a iniquidade de lado, né, e pratiquei a justiça, né. Lembrando que aos meus 30 anos, né, voltei a missão aí, né, a qual me foi proposta. Bom, dentro disso, eu vou dar continuidade ao vídeo, né, os vídeos que eu tenho falado, né, que eu venho falando, né, e concluindo alguns assuntos, né, pendentes, que alguns me perguntaram aí. Bom, lembrando que um dos últimos vídeos que eu fiz, tá, foi da relação dos videogames, né, filmes, né, músicas, né, e internet envolvendo as crianças, né, os nossos filhos. Bom, lembrando do sonho, tá, da minha amiga na carne, né, era uma amiga na carne, tá, uma pessoa que eu tive um relacionamento, tá, breve, não estava com a Andréia, tá, deixar bem claro a todos que não estava com a Andréia, e essa pessoa me disse, né, ela não sabia, né, disse assim pra mim, né, quando você largar, né, da Andréia, né, ela, após, né, um tempo eu fiquei com a Andréia e tal, ela disse, quando você largar da Andréia, liga pra mim, vamos ficar, eu gosto de você, né. Assim, eu não podia ficar com ela porque ela estava com a Andréia, eu tinha que respeitar o relacionamento que eu tinha com a Andréia, né, mesmo ela estando errada, né, tinha que cumprir, né, até provar para todos que a pessoa, né, da Andréia não merecia tal consideração. Bom, pensando eu que essa pessoa, né, na carne, né, gostava de mim, gosta de mim, né, eu fiquei até meio assustado com a mensagem que eu recebi na madrugada, tá, por isso eu tô fazendo esse vídeo, tá, digamos que chegou a hora da verdade, né, e vocês se perguntam qual é a verdade, é tudo que vocês estão ouvindo e que vão ouvir daqui pra frente, né. Bom, pra quem está acompanhando meus vídeos, sabe que eu rebato, né, tudo com a verdade dentro da Bíblia e do mundo, né, dentro e fora. Vou mostrar pra vocês uma realidade. Minha Bíblia tá aqui, ó, tá, minha casa, você pode ver que minha casa tá toda em ordem, né, coloquei minha casa toda em ordem, graças a Deus. E eu vou começar, tá. Bom, vou começar da seguinte forma, tá. Pra quem percebeu e está acompanhando meus vídeos, eu fui atendido, né, por 3 mulheres. Uma na defensoria, né, uma psicóloga e uma psiquiatra, tá. Se em algum momento eu tivesse sido atendido por um homem, creio eu, né,
como já ouvi de alguns amigos aí, né? Talvez ele se colocaria no meu lugar, né? Talvez, tá? Como eu disse, há profissionais bons e maus, tá? Vamos falar dos maus hoje. E talvez entenderia, né? Como pai, né? E tentaria de uma outra forma ajudar meu filho, né? Lembrando que essas 3 mulheres provavelmente terão filhos ou têm filhos, tá? E creio, né? Garanto para vocês que se fosse o filho delas no lugar do Vinícius, talvez elas não tomariam essa atitude. Porque esses profissionais, né? Que possuem tal diploma, eles são instruídos a tirarem o coração e obedecer aquilo que lhe é proposto pela lei, ok? Se a lei defende a prostituição a ponto de dar até uma maquininha de crédito, né? Uma maquininha às prostitutas, ou seja, qual é a força da palavra de um pai, né? Para tentar defender o filho que a mãe se prostituía na frente dele e deixava que ele fosse agredido por seus amantes, clientes, ou seja, nenhuma, né? Então a lei propõe isso, a defesa da prostituição, né? O favor, né? A lei é a favor da prostituição, tá? Então, né? Pensando eu já nesses fatos, eu vim gravando todos os vídeos para vocês, comprovando tudo o que eu vim falar, né? Vamos lá. Essa mensagem de hoje são para todos os profissionais que têm diploma, tá? Possuem um diploma e acham que seguindo a injustiça, né, estão seguindo o caminho certo. Eu vou provar para vocês na Bíblia hoje, tá, que vocês estão errados. E o caminho de vocês é o inferno. Todos os profissionais que possuem um diploma, tá, e agem na injustiça, omitindo a verdade, né, e praticando a injustiça segundo o curso desse mundo, é filho do diabo. Está escrito em João 8:44. Os que mentem são filhos do diabo, tá? Então vamos entender, né? Vamos colocar da seguinte forma: a pessoa da defensoria, uma mulher, poderia ter se colocado como mãe, mesmo se não tiver filhos, né, no lugar do pai, para tentar ajudar melhor o filho, encaminhando o caso a uma, né, vara penal. Não o fez, tá? A doutora Beth, psicóloga, né? Lembrando que todos esses profissionais que estou citando possuem diploma, tá? A doutora Beth deveria se colocar no lugar como, né, uma mãe também, pensar se fosse o filho dela, se seria justo ela me encaminhar, né, seguindo o curso do mundo como louco, né, me indicando uma segunda consulta, né, como eu disse a vocês, uma tal de constelação, onde realmente as pessoas que estão naquela consulta fazem parte de um programa para psiquiatra. Isso não tem como negar, tá? Não existe uma explicação dela colocar um pai que vai acompanhar o filho, né, a uma consulta, a um grupo, né, que precisa de um tratamento especializado, né? Isso daí é fato. Lembrando que na primeira consulta levei meu filho, tá, para ver se comovia o coração dela, né? E ela disse: não quero criança na primeira consulta, só o pai. E já ali eu sabia que era uma armação. Bom, lembrando que dessa constelação, após acabar esse grupo, né, de regressão, como eu disse a vocês, na primeira consulta eu tinha mostrado as fotos para ela, né, e na tal de constelação aí, né, como eu disse a vocês aí, ela já tinha me dado um papelzinho, né, entregue à avó, tem os vídeos comprovando, tá, a avó negando que a mãe não foi, né, comprovando que ela recebeu tal papel, que ela me disse que não tinha dado nenhum papel, né, para mim entregar para a mãe. Nessa segunda consulta, ela recebeu, tá, ela ouviu as gravações, né, e também não deu importância, né, ou seja, meu filho tanto faz como tanto fez, é indiferente, porque se as gravações e as fotos falam dele, ela não está nem aí com meu filho. Ou seja, esses profissionais recebem a seguinte ordem, repetindo, tá? Eles têm a ordem de tirar o coração, tirar Jesus, né, tirar Deus, que é o amor, e colocar o que lhe é proposto, seguir o curso do mundo, defendendo a prostituição. A terceira consulta que eu gravei, comprovando que a consulta era do meu filho,
pegando comprovantes de comparecimento, indicando que a consulta realmente era para ele, foi para me resguardar e ter a segurança de falar que eu estou falando para vocês tudo isso, tá? É a minha segurança. Porque se o papel que eles mesmos me forneceram como acompanhante e não como paciente, prova tudo que eu estou falando para vocês. Uma armação, tá? Uma manipulação da Defensoria Pública, juntamente com o sistema de saúde, vários órgãos do sistema de saúde, tá? Vários campos, né, do sistema de saúde que defendem a prostituição. Esses comprovantes, tá? Estou com eles em mão, tá? Tá guardado comigo. Comprovam que eu estava lá para acompanhar e não como paciente, certo? Se em uma terceira consulta eu levei meu filho, na quarta consulta deveria me ser falado sobre ele. No entanto, a doutora Beth, no começo da conversa, me disse, né, quando ele foi questionado, né, perguntei, meu filho, né, o que acontece com ele, né? Ela disse, enquanto a mãe, o que o senhor pretende fazer? Quando ela me deu essa resposta, eu já falei, pronto, ela não está nem aí com meu filho, né? Bom, para quem já sabe, né, disse ela que ela iria praticar a justiça, né, seguir, cumprir a lei, né? Se ela cometeu um crime, ela vai pagar. Ela me disse, não é este o caminho, já indicando a defesa da mãe, a favor da prostituição, né, e consequentemente a tortura, né, psicológica e mental do meu filho, né, sabendo ela que eu iria mudar minhas atitudes, né, meu objetivo, que é o de cumprir a lei e salvar meu filho, ela me encaminhou como esquizofrênico, né, dizendo que eu estava inventando toda a história, né, e obcecado pela minha ex-companheira. Mal sabia ela que eu já estava desconfiado deles há muito tempo e guardei meus boletins de ocorrência e algumas outras informações, tá? Chegando no local, repetindo, do psiquiatra, tiveram uma surpresa, porque quando acharam que eu estava louco, né, esquizofrênico, que obcecado, viram que através dos boletins e de outros documentos comprovou que eu estava falando toda a verdade. Ou seja, não teriam como correr. Tanto que a assistente social fez várias ligações nesse dia, tá? Bom, fica aí o Ministério Público, né? Se quiser abrir denúncia aí, né? Porque essa verdade vai chegar a todos, tá? E não tem como correr porque é verdade. Bom, sabendo já que a nossa lei defende a prostituição e não está nem aí para nossos filhos, né? Eu disse a vocês que é provar na Bíblia tudo que eu estou falando, tá? Então, assim, não tenho medo de falar a verdade, porque essa é a verdade. Edward Snowden denunciou a espionagem e a manipulação dos Estados Unidos, né? Deveria ser considerado um herói, né? Ele prestou um serviço, né, denunciando a corrupção, a manipulação, né, a espionagem na administração pública, né? Eu estou fazendo alguma coisa parecida. Estou denunciando uma manipulação, né, a favor da prostituição de uma mãe que castigava seu filho com vários homens, né, dentro de sua casa. Ou seja, descobri, né, a manipulação e estou expondo ao mundo, tá, a manipulação através de vídeos e comprovantes que comprovam que eu de acompanhante, né, fui colocado como paciente, né, tentando manipular meu caso para que o pai, né, seja taxado de louco, né, impedindo que prove a verdade, né, e ajude seu filho. Bom, não tenho mais dúvidas, né, de nada, isso falo com convicção e tenho provas, né, vídeos e documentos que comprovam toda a verdade. Mostrando para vocês a manipulação da lei a favor da prostituição. Bom, quero deixar bem claro, né, todas as informações estão em e-mails, né, dados a vários amigos, né, para comprovar o que eu ando falando, tá? Lembrando que tais, né, diplomados aí, né, formados, deveriam ajudar nossos filhos, né, porque sabem, né, como eu venho falando para vocês, que a prostituição invadiu, né, vou provar para vocês na Bíblia, tá?
a prostituição invadiu, né, juntamente com assassinatos, né, adultérios, roubos, né, mortes em geral, o sistema, né, de adolescentes também. Você pode ver que a maioria dos menores, né, só menores infratores, né, eles já estão crescendo, né. Bom, lembrando que se o videogame ensina a dar tiro, né, a matar, a roubar, a praticar sexo, a brigar, né, a criar confusões, a criança, os psicólogos, né, vamos colocar assim, os psicólogos e os psiquiatras, eles sabem disso. Eles sabem que o desenvolvimento de uma criança, né, é muito importante e o que ela absorve na infância é aquilo que ela vai carregar pro resto de sua vida. Eles sabem disso, tá? No entanto, esse o papel deles é informar, acompanhar, é dizer na mídia, né, que tem uma repercussão muito forte, né, as pessoas que não comprem tais jogos, né, que não assistam tais desenhos, né. Existe um desenho chamado Dragon Ball Z, né, que traz violência e em formas, né, de cenas também picantes, né. Você pode ver que as meninas, as bonequinhas, as personagens, né, carregam aí, né, roupas curtas, né, seios praticamente à mostra, né, ajudando, né, induzindo nossas crianças à prostituição, tá, a lutas, né, a brigas, né, constantes, né. Existem outros desenhos também que eu não vou citar, tá. Disse a vocês buscar a verdade. O foco é que esses profissionais, tanto o psicólogo como os psiquiatras, eles sabem da verdade, eles sabem que a formação da criança na infância é super importante. No entanto, eles não vão à mídia e dizem, não deixem seus filhos jogar nos jogos de tiro, porque eles vão criar, você vai criar um assassino. Ou não deixe seu filho jogar jogos, né, tais jogos que possuem cenas de sexo, né, cenas sensuais, cenas homossexuais, né. Não deixe seus filhos jogarem tais jogos, não deixe você assistir tal desenho. Eles não fazem isso, porque a preocupação deles não é com nossos filhos, e sim defender aquilo que o mundo, né, já lhes propôs, que é defender a prostituição, tá? Ou seja, para a prostituição, nossos filhos são criados, né, desde pequeno a aprender a serem assassinos, né, adúlteros, homossexuais. Eles não estão preocupados com nada. Bom, deveria ser o papel deles ajudar as crianças, né? Porque se forma uma criança, né, desde a raiz, né? Na verdade, a planta, ela não cresce se não for da semente. Ou seja, se a semente for criada pro lado do bem, ela não vai gerar o mal. Concordam? Ou seja, não há essa preocupação no mundo, em nenhum campo, praticamente. Eu não posso falar tudo para vocês. Posso deixar vamos colocar dois setores aí, né, que é a psicologia, né, e a psiquiatria, que poderia ajudar, né, as crianças nesse ponto, porque se elas forem criadas desde pequena com uma outra mente, né, fora a violência, tiros, sexo, com certeza ela tem uma opção, né, de escolha quando crescer. Bom, lembrando o caso do menino que ele jogou um jogo de assassinos, né, e infelizmente, né, ele já estava sendo acompanhado, segundo informações, né, por alguns profissionais, né, e não deram muita atenção a esse ponto. E são profissionais, tá, formados, tá, deveriam dar mais atenção a esse ponto. Bom, vou mostrar uma Bíblia para vocês que eu venho falando, tá? Já denunciei a manipulação do meu caso, já informei o que eles deveriam fazer e não fazem, tá? Agora é de cada um. Presta atenção que vocês vão ler, tá? Atos, capítulo 16, versículo. Presta bastante atenção, por favor, tá? 16. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha, presta atenção agora, por favor, tinha espírito de adivinhação,
a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essas pessoas, psicólogos e psiquiatras, elas não sabem o que está na sua cabeça. Elas tentam adivinhar. Tentando adivinhar, elas geram lucro. Elas geram lucro. Tá? Ou seja, esse espírito que está na vida dessas pessoas, de adivinhação, traz lucro ao país. Prostituição, assassinato, adultério. Elas tentam adivinhar o que está na sua cabeça. Ah, mas você possui um problema, né, genético, né, de pedofilia, como disseram para mim, você possui um quadro de esquizofrenia. Elas tentam adivinhar, entendeu? E nessa de tentar adivinhar, elas não cometem a justiça, ocultando a verdade, né? Ocultando a verdade para favorecer o curso do mundo, tá? Por que lucro aos seus senhores? Presta atenção no que vocês vão ouvir agora. Bom, se eu barro, né, a Andréia na sua prostituição, com certeza deixam de ser vendidas camisinhas, né? Deixam de ser vendidos presentinhos, deixam de ser vendidos remédios, né? Provavelmente aí uma futura doença, né? Venérea, né? Ou seja, deixa de dar lucro aos seus senhores. Ou seja, cada prostituta que para de trabalhar, ela deixa de dar dinheiro ao país. Tem até maquininha de cartão de crédito, tá? Então, assim, essas pessoas que acham que sabem o que está na cabeça da outra, é um espírito de adivinhação. É um espírito do mundo, tá? Ô, Fridô, então, pode explicar mais sobre isso? Posso. Doutora Beth, eu não levei as informações todas para ela, para saber o que ela ia fazer, a atitude que ela ia tomar. Se ela estivesse preocupada com meu filho, ela não faria o diagnóstico, né, para favorecer a mãe, né, sabendo ou não sabendo se eu tinha mais provas, né, eu tinha guardado os boletins de ocorrência para saber qual seria a posição dela, né. Ela deveria falar para mim assim: ó pai, vamos conversar mais sobre o seu filho. Nem isso ela fez. Ó pai, você tem mais provas para comprovar o que está falando? Você tem alguma outra informação? Tem pessoas, tem testemunha? Sendo que eu tinha tudo isso, só que eu ocultei dela para ver qual que era a atitude dela. Qual que foi a atitude dela? Dizer ao mundo, né, segundo ela, tentar adivinhar o que estava na minha cabeça. Ó, o pai é louco e obcecado pela mãe. Só que mal sabia ela que eu já tinha guardado as provas para o final, né? Eu já sabia que eu ia tentar me encaminhar como louco, né, a um psiquiatra, e que neste psiquiatra, eu apresentando as provas contundentes de que eu estava falando a verdade, ele não teria como correr, porque se eu chamar a viatura, eu ia denunciar, né, com certeza, por calúnia, difamação e injúria, e eles sabem disso, entendeu? Eu estudei a lei na internet. Eu posso não ter um diploma, mas eu sei ler. Pegou? E não sou burro. Façam a mesma coisa, estudem sobre a verdade. Não deixem de ser enganados pelo mundo que defende a prostituição e não está nem aí para os nossos filhos, tá? Lembre-se, provei para vocês na Bíblia, tá? Esse vídeo ficou grande porque foi necessário, tá? Digamos que era necessário fazer isso hoje. Atos 16:16. Essas pessoas que têm diploma aí, que não cumprem a justiça, são filhos do diabo. Eu vou mostrar para vocês, tá? João 8, por favor. 44. Ó, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida. Atenção, por favor. Ó, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ó, não se firmou na verdade. Igual as 3 pessoas que eu conversei, também não se firmaram na verdade. Porque mesmo com provas, tá? Fotos, áudios, né, gravações, testemunha, não quiseram se firmar na verdade. Aqui, ó. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. São todas as pessoas, né? Lembrando que há bons e há maus. Hoje eu estou falando dos maus. Todos os profissionais que têm um diploma
e acham que são alguma coisa, e vivem mentindo, ocultando a justiça, né, e praticando iniquidade, inventando histórias como inventaram de mim, são filhos do diabo. Abram os olhos, cuide de seus filhos, porque poderia ser o seu filho no lugar do meu. Para isso eu vim, dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Vocês entenderam o recado, né? Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Pai te ama, Vinícius. Vou ver a verdade para você e para o mundo. Tchau.